A realidade de nossa democracia. Bom, indo à raiz agora. Uma tentativa insultante e totalmente corrupta de empoderamento público, dado o seu enraizamento na estrutura esmagadoramente dominante, moralmente contraditória e não democrática de capitalismo de mercado e de seus dominantes vencedores do poder. A resposta natural à sugestão de que deveríamos sair e ir votar é de arrepiar. Talvez o maior insulto de todos, a grandiosidade ingênua, seja o rebaixamento geral que declara essa coisa de votar em outras pessoas para nos representar. Gente que não tem nenhum acordo, nenhum comprometimento real de fazer nada do que oferecem ou prometem, né? Uma vez eleitas, com a única consequência sendo a de deixarem seus cargos depois de alguns anos, só para serem substituídas por outra figura que, de acordo com todas as tendências e experiências passadas, continuará a ter mais lealdade a seu bem-estar e poder financeiro pessoal do que qualquer outra coisa. Na maioria das vezes e de longe, já bem ricas e, portanto, ideologicamente leais ao sistema de mercado que as deixaram ricas assim. Num mundo ativista motivado e focado, como recomendei explicitamente nos trabalhos cinematográficos anteriores, vide Zeitgeist Addendum, um ato de grande vigilância seria boicotar em massa o sistema eleitoral inteiro, só para declarar e fazer reconhecer o quanto ofende essa estrutura dita democrática, que nos dizem ser o auge de liberdade humana e consenso igualitário que influencia o futuro da sociedade. E é claro que, além desse gesto de rejeição, tal ato só seria verdadeiramente eficaz se a população rebelde tivesse uma alternativa a qual recorrer e apoiar para apresentar como substituto, como referido anteriormente. O que significa mudança total no sistema econômico, juntamente à aplicação de democracia direta, incluindo referêndums onipresentes, tais como a capacidade da população de recusar ir à guerra por voto, a construção de infraestruturas por voto e etc. Mas, novamente, sem mudança econômica não existe mudança política. Dito isso, junto à realidade de que, historicamente, quando se trata de entidades diferentes, o nosso sistema se alinha com candidatos de vanguarda. Eles já escolhem pessoas que já estão lá. Um processo inicial desprovido de envolvimento público, guiado por apoio monetário e institucional já adquirido, levando à homogeneidade das escolhas apresentadas ao público, independentemente de partido. Ainda existe de forma bem patética um lugar de participação no sistema eleitoral e às vezes até um lugar crítico. E esse lugar crítico é aonde nos encontramos nesse momento. Veja, a maneira como a maioria das pessoas pensa sobre o ato de votar é totalmente errado. Ou elas o fazem como um ato passivo de aceitação social para se encaixarem, para serem aceitas e dar ao leque de escolhas à mão tempo para cuidar das coisas enquanto elas se concentram no ganha-pão e na família. Ou elas mordem a isca da ilusão dominante, associando ignorantemente a dinâmica nacional ou mundial ao microcosmo de políticos eleitos, os quais, como observado antes, têm apenas um papel pequeno no que realmente ocorre na sociedade, devido ao poder esmagador de confiar nas forças de mercado. Ou, terceiro, elas rumam na direção de que tudo isso é inútil e consideram um insulto estarem envolvidas. Todas essas visões entendem mal aquilo em que realmente estão envolvidas. O papel sistêmico de democracia representativa, dentro do contexto de capitalismo de mercado, tem apenas duas funções macro, reais, duas funções amplas, reais, como aludido anteriormente. Rumar a favor da liberação de mercado
e da liberação da trajetória da religião de mercado e de todas as suas distorcidas consequências, rumando com firmeza na direção de fascismo e ecocídio. Ou 2. Rumar contra ela de qualquer maneira possível. Sim, eu sei que isso soa como falsa dualidade e sim, entendo que haja outras questões em jogo, como já mencionei, com diferentes níveis de relação com a polaridade econômica geral que eu sugeri. Mas quando se trata de salvar essa civilização de si mesma agora, toda a energia precisa rumar contra essa ortodoxia de mercado, lutando contra todos os tumores cancerígenos da doença, privatização, desregulamentação, dinâmica de obtenção de riqueza, crescimento econômico, poluição orientada por lucro, mercado alimentado por elitismo, intolerância de classe, excesso de recursos, degradação do habitat e assim por diante. Simultaneamente, trabalhando para construir um novo sistema, como mencionado antes. Os ângulos ativistas. 1. De retardar o declínio e o outro, substituir o destrutivo sistema de mercados. É o foco real ativista de qualquer um que se preocupe com o futuro da humanidade e está prestando atenção à verdadeira raiz do problema. A nível macro. Nesse sentido, devemos mudar a psicologia associada ao ato de votar. Nessa, sim, patética, democracia global. A maneira de fazer isso é só olhar as políticas do ecossistema em jogo e nada mais. Os candidatos, as pessoas candidatas e, até certo ponto, partidos não fazem sentido algum. Por exemplo, no contexto das próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Joe Biden, como pessoa, não faz sentido. Donald Trump, como pessoa, faz menos ainda. A questão não é quão horrorosas elas são, quem é o mais velho, quem é o mais horrendo e etc. Mas o que elas defendem em termos de valores, crenças e políticas propostas. E como essas ideias se enquadram no contexto do trabalho para liberar o mercado ou regulamentar o mercado a favor de sustentabilidade ambiental e direitos humanos. Nessa avaliação, se as cédulas eleitorais empurrarem qualquer candidato à frente no sentido de cortar as asas da doença de negócios, na sua incapacidade completa de operar de forma ambientalmente sustentável ou com boa consciência, esses são em quem você vota. Ou, se preferir, os candidatos mais orientados a livre mercado, os concorrentes, são aqueles em quem você não vota ou você vota contra. Não importa quem sejam ou o que pensem, para ser franco. Qualquer partido político ou pessoa, novamente, que tenha uma visão libertária de mercados ou uma visão empresarial de como a sociedade deve funcionar, devem ser esquecidos, pois eles fazem parte da doença viral tóxica mais dominante. Serão eles que, se eleitos, levarão a sociedade para além do ponto sem retorno ambiental, como eu já mencionei antes. Serão eles que modularão a já elitista em demasia estrutura opressora de classe do capitalismo em fascismo escancarado, sobrepondo a arquitetura de ditadura empresarial diretamente na sociedade doméstica como um todo, à medida que a sociedade doméstica em si entra em colapso. É hora de parar com a ideia de que votar em XYZ significa apoiar XYZ como indivíduo ou grupo, vagando por aí com foto de político imbecil na camiseta. Não é assim que se usa hoje a fraca, mas ainda relevante ferramenta de democracia representativa moderna. Assim como a frase votar no mesmo pior também perdeu sentido. É hora de parar com a neurose de identidade. Aqueles que dizem coisas como eu odeio o Bolsonaro, mas não posso votar no Lula, por causa de XYZ. Eles estão perdidos no egoísmo da própria identidade. Não tem nada a ver com quem você gosta ou não. Não tem nada a ver com ser a favor ou contra de qualquer um, de qualquer pessoa ou grupo nesse sentido.
Trata-se apenas do contexto político de ordem mais ampla. Rumar contra a doença capitalista na sua forma. Se precisar de ajuda nisso, no vídeo tem uma lista geral de referência sobre o assunto. E concluindo, eu reitero que, nesses tempos difíceis, a ausência de participação e apatia não oferecem nada a ninguém, exceto o egoísmo do indivíduo. Se alguém se preocupar com o futuro, todos os caminhos devem ser usados para trabalhar por mudança, mesmo que isso signifique ir até a zona eleitoral para votar em menos pior ou qualquer coisa assim. É a solução? De novo, claro que não, mas é outro meio de ajudar a segurar a barragem prestes a estourar para pior, dando tempo para derrubar o sistema econômico inteiro e remodelar nossa civilização numa democracia verdadeiramente sustentável e igualitária. Esse é o objetivo verdadeiro e o único relevante, para ser sincero. Se por todos esses esforços, grandes e pequenos, pudermos finalmente criar e implementar uma nova base econômica para a sociedade, uma civilização que não rume inexorável e endogenamente a colapso de ecossistema, junto à codificação estrutural de verdadeiros direitos humanos e distribuição humana de recursos, essa civilização terá uma chance. No entanto, lutamos duro contra lunáticos de mercado. Obrigado por ouvir essa tradução do Substack de Peter Joseph e inscreva-se gratuitamente para receber novas postagens e apoiar o trabalho, que sinceramente tem pouca gente falando do assunto. Um abraço.